Você já imaginou como uma pessoa comum pode enfrentar sofrimentos extremos e se tornar um símbolo de esperança para milhões? No século XIV, na Itália, devastada por guerras e doenças, as mulheres tinham poucas opções. É nesse contexto que nasce Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Mas o que faz sua história ser tão extraordinária? Mesmo 600 anos depois, milhões buscam sua intercessão. Sua trajetória revela obediência, sofrimento, perdão e milagres, desafiando nossa visão de resiliência e fé. Vamos explorar a história dessa mulher que foi filha obediente, esposa de um homem violento, mãe, viúva, freira e finalmente mística. Uma história atemporal. Rita Lotti nasceu em 1381, na vila de Rocaporena, na região da Úmbria, Itália. Seus pais, já idosos, a tiveram em uma idade considerada quase milagrosa na época. Dizem que quando bebê, um enxame de abelhas brancas cercou seu berço sem picá-la, o que mais tarde seria visto como um sinal de sua santidade. Desde jovem, Rita mostrou uma devoção única. Enquanto outras crianças brincavam, ela se retirava para rezar. Seu maior desejo era se tornar freira, mas seus pais, temendo o futuro, arranjaram seu casamento com Paolo Mancini, um homem de temperamento difícil. Aos 12 anos, Rita viu seus sonhos religiosos se desmoronarem. Quando se casou aos 18, aceitou seu destino com uma serenidade que até hoje fascina historiadores. Rita viveu 18 anos de um casamento extremamente difícil com Paolo Mancini, conhecido por seu temperamento explosivo, violência e infidelidade. Ele se envolvia nas disputas sangrentas entre famílias rivais na Úmbria, que causavam morte e destruição. Rita se viu em uma situação sem saída, pois no século XIV, divórcio era impensável e a sociedade exigia total submissão feminina. No entanto, em vez de se tornar amarga, ela usou seu sofrimento para promover a transformação. Com paciência, orações e atos de bondade, Rita conseguiu mudar Paolo. Sua transformação gerou desconfiança entre seus inimigos. Nesse período, Rita também teve 2 filhos gêmeos, o que complicou ainda mais sua vida. A vida de Rita mudou drasticamente quando, numa noite fatídica, Paolo foi emboscado e assassinado por membros de uma família rival. Aos 36 anos, ela recebeu a notícia da morte do marido, e logo seu temor se voltou para o destino de seus filhos, adolescentes. Na Úmbria medieval, a vingança familiar era considerada sagrada, e os gêmeos, com 16 anos, juraram vingar o pai. Rita se viu diante de um dilema: apoiar seus filhos ou seguir os princípios cristãos e evitar o ciclo de violência. Alguns relatos afirmam que ela orou fervorosamente para que Deus os impedisse de cometer o crime, chegando a preferir vê-los mortos do que manchados pelo pecado da vingança. Outros dizem que ela tentou persuadi-los. Antes de agir, os filhos adoeceram e morreram, provavelmente devido a uma epidemia, tornando esse episódio um dos mais dolorosos da história de Rita. Agora viúva e sem filhos, Rita podia finalmente seguir sua vocação religiosa. No entanto, ao procurar o convento agostiniano de Santa Maria Madalena, em Cássia, foi rejeitada. As freiras temiam que sua ligação com uma família envolvida em vendetas trouxesse problemas ao convento. Rita tentou 3 vezes, sendo recusada em todas. Após décadas de espera, quando estava livre para seguir seu chamado, encontrou portas fechadas. Determinada, intensificou suas orações. Uma noite, enquanto orava, 3 santos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, a transportaram miraculosamente para o convento. Quando as freiras a encontraram, consideraram o evento um sinal divino. Aos 36 anos, Rita foi finalmente aceita. A vida de Rita no convento foi marcada por intensa disciplina espiritual. Enquanto outras freiras cumpriam suas obrigações, ela se dedicava aos trabalhos mais humildes e penitências severas. Cultivava uma horta, onde, segundo a tradição, ocorreu um milagre. No inverno, quando uma parente enferma pediu uma rosa, Rita foi ao jardim congelado e encontrou uma rosa vermelha florescendo miraculosamente. O episódio mais extraordinário aconteceu quando Rita tinha cerca de 60 anos. Durante uma pregação sobre a paixão de Cristo, um espinho da coroa de Cristo teria se desprendido e ferido sua testa, causando um estigma que lhe causaria dor constante por 15 anos. Ela não via isso como punição, mas como um privilégio de compartilhar o sofrimento de Cristo. Nos últimos anos de vida, mesmo confinada ao leito pela idade e pelo estigma,
Rita tornou-se uma conselheira procurada por todos, de nobres a camponeses. Muitos a visitavam em busca de sabedoria e orações, e vários relatavam curas e soluções para problemas impossíveis após seu contato. Antes de morrer, ela pediu a uma prima que trouxesse 2 figos e uma rosa de seu jardim, mesmo sendo inverno rigoroso. Para surpresa dela, os figos estavam maduros e a rosa florescia na neve. Rita faleceu em 1457, aos 76 anos, e seu corpo permaneceu incorrupto, exalando perfume de rosas. O estigma em sua testa que causava dor por 15 anos se transformou em uma marca brilhante, algo que ainda intriga cientistas. A canonização de Rita foi um processo longo. Embora venerada localmente desde sua morte, foi somente em 1900, 443 anos depois, que o Papa Leão XIII a declarou santa. Hoje, ela é uma das figuras mais veneradas do catolicismo, com milhões de devotos no mundo. Sua história ressoa profundamente porque ela viveu todas as vocações possíveis para uma mulher: filha, esposa, mãe, viúva e religiosa. Em cada uma delas enfrentou desafios que muitos de nós nem imaginaríamos. O que aprendemos com Santa Rita? Que o valor e impacto não dependem das circunstâncias, que o perdão exige força e que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança. Sua vida nos desafia a responder aos obstáculos com coragem e propósito. Compartilhe esta história, inspire outros com esperança.